Voltando. Gente, eu até falei pra Jo, vou avisando quando tiver o tempo acabando, mas a gente se envolve tanto na conversa que a gente não vê o tempo passar. Jo, desculpa não ter avisado antes que estava acabando o seu tempo, mas foi maravilhosa a sua participação. Obrigada, amor, e obrigada por compartilhar com a gente da sua vivência, da sua experiência, né, técnica como psicóloga. Então, como eu estava falando, se alguém tiver mais dúvidas nessa questão do acolhimento, de como o professor pode lidar com essa situação, de como a vítima pode procurar ajuda, né, com o professor representante da sala ou com alguém, fale com Joelma, né, com a Jo. No final, eu vou deixar lá depois no feed do Damas no Forró o contato de todas elas, para vocês procurarem elas caso tenham essa necessidade, né. Quem quiser falar, quem quiser o momento de escuta, todas nós estaremos disponíveis, tanto eu como Jéssica, como Jo, como a Mônica, como a Rose. Então, todas nós estaremos disponíveis para vocês. Caso alguém queira um momento de escuta, um momento da fala, a gente vai estar disponível para ouvir vocês e tal. E se necessário for, indicar, né, profissionais ou alguma situação que vocês possam precisar de ajuda e tal. Então, fiquem abertos para poder buscar informações com as meninas que vão estar participando aqui, tá bom? Eu vou chamar agora a Mônica Cirelli. A Mônica ela é psicóloga também, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ela também vai compartilhar com a gente mais um pouquinho dessa visão técnica, né? Que ajuda a vítima, ela vai acentuar bastante, pontuar bastante as consequências para a vítima depois que ela sofre um assédio, o que ela pode fazer para buscar ajuda, tá bom? É... Forró por aí, ela vai entrar como ela trabalha. Tá entrando. Mônica, obrigado a todos que estão acompanhando, que acompanharam a live. Oi, Olá, Mônica, tudo bem, lindeza? tudo bem? E você? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu já apresentei você. Sim, Então, a gente tem a live agora com você. Fica à vontade, Mori. tá, obrigada. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de contribuir um pouquinho. Até agora a discussão estava incrível também, né? Acompanhei tudo desde o início. E vou complementar bastante a fala da Joelma. E da Jéssica também. Eu trouxe principalmente as questões psicológicas, né, para a gente conversar das consequências, né, que pode gerar numa pessoa que sofre assédio. E a gente está no foco na vítima, no foco na mulher, né, principalmente, porque igual a gente estava, alguém comentou anteriormente ali, a gente tem que prestar atenção que quando a vítima é uma mulher, ela está muito mais atravessada pela violência por conta do machismo estrutural que isso envolve. Então a gente não Sim, pode confundir, né? Homens também sofrem, mas é outra história, né? É assédio sexual também, mas é com outro o lugar de poder, né? Que aí era isso que eu queria falar para a gente introduzir. O lugar de poder que os homens estão nesse lugar social, cultural que o machismo e o patriarcado envolve a nossa sociedade. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, que as pessoas elas realmente não estão preparadas para lidar com o poder que elas têm muitas vezes. O poder no lugar de homem, o poder no lugar de heterossexual, de branco, de professor, né, de estar num lugar de destaque e principalmente quando a mulher chega como aluna ou até como não só ligada às escolas de dança, né, ambientes de dança de um modo geral, que a mulher já está fragilizada. Ela já busca a dança como um lugar para que ela se sinta bem, para que ela tenha não só o prazer da dança, mas também que aquilo seja terapêutico para ela. E quando ela chega nesse lugar, ela ainda, nessa relação de poder, ela fica ainda mais vulnerável. São perigosos, os casos mais perigosos são quando essas mulheres fragilizadas não conseguem diferenciar aquilo que é um assédio, que causa incômodo, que invade a liberdade dela, que objetifica ela para uma coisa, para uma relação de carinho, de acolhimento, que ela está indo buscar, e isso é muitas vezes usado, né, pela pessoa que está nesse lugar de poder, aquele acolhimento, né, ou até aquela forma de a mulher ainda não sabe se portar diante de uma dança, de um shot, de situações assim, e aí quando acontece alguma coisa
ela mesma, a culpa vem justamente disso, né? O caso da Jéssica que ela trouxe dela, a culpa de não saber se foi ela mesma quem provocou aquilo ou não, é inclusive muito utilizado pelos assediadores. Você insinuou, você, né, tanto ligado às Permitiu, você permitiu. sim, sim. Isso vem desde, né, da cultura das roupas que as mulheres usam, que ela foi muito insinuante, ou da maneira como ela se comportou ali na dança. Eu achei que estava rolando um clima. Eu mesma já escutei coisas assim. E aí a situação ela se torna muito mais grave quando a pessoa não escuta, não reconhece aquele medo, né? O medo é uma emoção que eu vou falar muito aqui, porque ele tá tanto para a vítima quanto para o agressor. É um medo de ser descoberto, é um medo da pessoa que faz, que pratica o assédio, descobrir que fez. É um susto, muitas vezes, para o homem descobrir que ele foi assediador naquele momento. É difícil aceitar, assumir, pedir desculpas e o medo disso se transformar em algo mais sério por ser um crime, né? Dependendo dos graus. E aí, essas perguntas da diferença de assédio para importunação, do grau das coisas, a gente vai deixar para a Rosimeire, que vai falar daqui a pouco da área do direito, né? Que é a Rose, área. prepara aí, ó, assédio e importunação. Já prepara, só fala. Sim, já teve pergunta disso aí, foi a pergunta que ela falou que perdeu, tá, Rose? Bom, e aí você pensa bem, né? A gente está falando, então, já de um machismo estrutural, de uma cultura em que a mulher se sente culpada e tem medo de falar, né? O silêncio, ele impera muito nessas situações, justamente por toda essa entorno que o homem vai inverter muitas vezes, ele vai falar o contrário, que ela que insinuou, que não foi daquele jeito. E quando isso acontece pelo silêncio, muitas vezes o silêncio ele está com a gente mesmo, de não saber e não se dar conta do quão incômodo e invasivo aquela atitude, aquele abraço ou aquela fala foi para nós. Né? Então, a dança eu vejo muito nesse lugar de autoconhecimento também. Se a gente está ali para conhecer o corpo e dançar e ouvir a música com o corpo, a gente também precisa estar treinado com isso junto a descobrir e a desvendar o que nos incomoda, que emoções passam por nós enquanto a gente está ali. Até para dar motivo de estar ali, né? Por que eu venho dançar forró toda semana? Por que é a coisa que eu mais gosto de fazer sempre? O que isso me traz de bom, de positivo, de gostoso, de terapêutico que a gente tanto sente, escuta, né? Então, se você não está atento a você mesma, é o primeiro passo, é perceber quando algo foi desconfortável, quando você foi tratada de forma a ser um objeto sexual. Por mais simples que pareça, por mais difícil que pareça de perceber, são nesses simples que a gente educa nossos amigos. Porque a gente não está aqui para cancelar ninguém. A gente está aqui para Uhum. ajudar, para educar, para ensinar, para ouvir, né? Para criar cada vez mais políticas dentro das instituições que nos preserve, que nos ajude a não Que passar cria um mais esse. ambiente saudável, né? É isso que eu falei desde o começo, que a gente possa ter ambientes saudáveis, que a gente quer ir para dançar e mais nada, entendeu? Pois É é, isso. exatamente, Michele, não dá mais para a gente colocar como coisas pequenas e aí por isso a gente não vai criar um grande alarde em cima disso. Só vai depender de nós se isso vai ser resolvido de uma forma mais rápida ou mais lenta ou mais alarmante. E se precisar ser alarmante, a gente. Por isso que o caminho dessa live é justamente esse: oferecer para as mulheres sempre um conforto e um lugar de que elas vão ser ouvidas sim, elas não vão ser chamadas de loucas ou de que estão inventando ou que estão ali para poder sacanear uma pessoa, né? Na pesquisa que a Michelle fez no Damas no Forró, 64% das mulheres não falam nada sobre o que lhes acontece. E muitas vezes é isso também, é uma educação para nós, porque muitas vezes a gente não se dá conta que aquilo foi um assédio no momento em que ocorre. Tanto para falar direto com a pessoa, quanto para isso que eu queria falar também, para falar com outras pessoas. Às vezes, Uhum. a dica que eu se é que eu posso dar uma dica aqui é essa: não guarde para você. Por mais que esteja em dúvida, fale com alguém, procure alguém que você confie para ouvir essa história de fora.
Porque aí já sai, mesmo que você decida não levar isso para uma denúncia, para a instituição, se não tiver também instituição ligada a nada do que você viveu, que aquilo possa ser ressignificado por você. Para isso, por si só, já não dá para a gente ficar em silêncio com a gente mesmo. Né? Primeiro a gente avaliar para também conversar com qualquer pessoa que seja, e aí sim, juntos, decidirem o que fazer com aquela informação, com aquela percepção de que aquilo foi realmente um assédio. Ó, gente, eu tô vendo algumas perguntas aqui. Eu gostaria de ler depois, vou fazer uma. Tá? Depois, no finalzinho da live, eu vou voltar. E aí a gente vai falar sobre todos os comentários, perguntas para jogar para Mônica, tá? Mas tô aqui, tô acompanhando as perguntas. Eu queria dizer que, só pontuar, Mônica, o que levou a gente a fazer essa live? Depois daquele momento, né, que eu falei no começo da primeira live, né, que teve um surto aí de falar sobre o assédio e tal. Muitas pessoas participaram, muitas pessoas gravaram vídeos, muitas pessoas falaram. E aquilo também acabou me atingindo de uma certa forma, né, mexeu comigo. Eu falei, não, vamos falar sobre isso. Mas assim, com outra visão, né, outra visão. Mas assim, o que realmente deu start de falar sobre isso, e eu até no momento desabafei com a Mônica aí, numa conversa, sobre essas pessoas, as mulheres, estamos falando agora de mulheres, né, que geralmente, que também tem homem, que eu estava conversando com vocês hoje de manhã, que também tem casos de homens que chegam assim na dança, mas a gente vê grande parte das mulheres chegando nas escolas de dança fragilizadas, completamente fragilizadas. Eu presenciei muito isso, sabe, de mulheres que chegavam na dança, partindo em busca de um socorro, Elas chegam na dança em busca de um socorro, de um momento de distração, de lazer, um momento que ela procura estar bem, que ela possa reviver uma alegria de novo, porque geralmente ela chega após um divórcio, após a perda de um ente querido, após um momento de depressão, e qualquer outra situação que naquele momento fragiliza ela. E aí é onde tem o papel do professor, que a gente viu pela enquete, que é a maioria dos casos do assédio, é onde usa aquele papel de poder, né, de autoridade, para aproveitar daquele papel, daquela pessoa estar fragilizada, e aí assedia essa pessoa de tal forma que nem ela mesma percebe que está sendo assediada, porque ela está fragilizada, ela não consegue reconhecer aquilo como um assédio. Muitas vezes essa pessoa chega com carinho, com uma conversa, que é isso que você falou, muitas vezes ela não consegue identificar se ela está sendo acolhida verdadeiramente naquele momento de fragilidade ou se ela está sendo aproveitada e assediada, né? Então, assim, isso me tocou muito e eu falei, Mônica, a gente precisa levantar isso, porque as mulheres sofrem assédio geralmente quando estão fragilizadas, porque elas não conseguem responder. Né? Muitas vezes elas não conseguem responder por conta da fragilidade delas. Sim, e a gente sim. precisa mostrar para elas, mesmo nesse momento de fragilidade, como ela pode perceber, olha, não é acolhimento isso. Não é acolhimento, tem alguma coisa diferente, entendeu? É isso que a Sim, gente vai tentar mostrar, né? sim. Como que ela pode reconhecer isso? Isso não pode acontecer. E eu acredito que o papel que todos nós temos, todos nós que estamos ouvindo aqui, falando e já entrou em contato com essa temática, é continuar falando sobre isso. Porque se as pessoas em algum momento já ouviram falar que isso é muito comum, ou que pelo menos isso quase todo mundo já passou, ela vai duvidar, ela vai botar em dúvida, ela vai questionar se aquilo realmente foi e poder considerar esta possibilidade. Porque se a gente não fala disso em hora nenhuma e nunca mais, e fala só uma vez por ano, no dia da mulher, no dia sei lá do quê, no dia que um Instagram foi criado e nunca mais, a gente não está contribuindo. Acho que a nossa maior contribuição é nunca mais parar de falar desses assuntos. Como mais um tópico dentro do ensino da dança, como mais um tópico dentro do ensino de qualquer instituição que envolvam pessoas que a gente está inserido. Né? Bom, e aí as consequências, né, elas são muito diversas, gente. As pessoas podem reagir de maneiras muito diversas. Não dá para eu colocar aqui todas. Uma coisa que a gente não pode esquecer, essas consequências, elas podem estar realmente enquadradas num quadro de estresse pós-traumático. Dependendo da forma que ocorrer,
E os quadros de estresse pós-traumático podem envolver ansiedade, depressão, tentativas de suicídio, insônia, qualquer tipo de comportamento que seja um sintoma ligado a algo estressor que foi vivido. Que foi vivido e que a culpa ou o medo ou não foram tratados, não foram trabalhados, seja de uma maneira socialmente, né, na convivência, ou seja de uma maneira particular dentro de uma psicoterapia, por exemplo. Né? E aí era isso que a Joelma queria falar. Eu vou completar aqui que a gente conversou antes, que não desse tempo, né? A gente diferenciar o que é acolhimento psicológico do que é tratamento psicoterapêutico. A gente pode se colocar, a Joelma se colocou, eu também me coloco, não precisa ser psicólogo para se colocar nesse lugar de ouvinte de acolhimento de situações assim. E é isso que é interessante. O ambiente em que você está, você pode pensar em alguém, poxa, aquela pessoa seria legal para fazer isso. A Jéssica Segatti, ela não é psicóloga, ela não precisa ser psicóloga para orientar uma mulher dentro de uma instituição, né? Ninguém precisa ser, mas a psicoterapia, muitas vezes, ela é muito indicada, principalmente quando a pessoa vivencia essas consequências a longo prazo. Ela percebe que toda vez que ela está num ambiente de dança, ela se sente ansiosa. Quando determinados estereótipos de homem, de parecido com o que ela viveu, né, de acordo com a experiência particular, tá, gente, que eu tô falando. Não existe um estereótipo de homem disso, não. Mas se tá parecido, se qualquer coisa naquele ambiente remete àquilo que ela viveu, e aquilo já traz um monte de ansiedade, e ela não consegue viver com aquilo, é caso de psicoterapia, sim. A gente precisa considerar essas diferenças de coisas mais simples, que no acolhimento com alguém a gente já se sente ouvido e solucionado, ou o problema pelo menos levado em consideração e aquilo se resolve. Senão, a pessoa pode chegar a interromper a dança, nunca mais querer dançar, nunca mais frequentar ambientes de dança, ou escolher dançar só com mulheres, não querer se arriscar a dançar com homens ou com homens que não conhece. Sabe, que dança de salão é essa, né? O que vai virar? Que Imagina exclui, a longo prazo. É, que fica, sabe, fechando, né? Não é exatamente. esse o objetivo da dança. Não, não. Nós estamos aqui para desunir pessoas, né? Ó, o J. Costa Coelho falou assim, ó, penso que a sensibilidade deveria ser mais trabalhada com os condutores também, e não focado somente nos conduzidos, pois muitas vezes a pessoa tenta demonstrar que aquilo ou aquela forma de dançar não é legal. Sensibilidade, empatia, sabe? É você ter empatia, tudo parte do princípio da empatia, sabe? Que você não quer que faça com você não vai fazer com o outro, ou você se colocar no lugar do outro, será que isso que eu estou fazendo vai incomodar essa pessoa? Sim. E nisso eu falo que você entender os dois papéis dentro da dança é muito importante, sabe? Você entender o que a sua ação causa naquela pessoa, né? E o que aquela reação daquela pessoa quer dizer para mim. Então é empatia, é você realmente ler o outro o tempo inteiro durante a dança, né? Perceber o comportamento do outro, né? Muitas vezes eu faço sem a intenção, por exemplo, de um movimento, mas aquela pessoa, eu vejo a reação daquela pessoa que, poxa, não foi um sorriso, não foi Uhum. opa, então não vou repetir, né? Eu percebi que a reação corporal e facial dela não foi legal, então quer dizer que é uma coisa que desconfortou. E é isso, mostrar realmente sensibilidade, né, com o outro. Sim, Juliana maravilhosa, colocações sempre pertinentes. É o Juliano? É, Juliano. Juliana, Juliana. Juliana de Juliana, São Paulo. tá. Assédio só existe onde há hierarquia. Usamos essa palavra por desconhecer muito ainda. O assédio, legalmente, ele vem do ambiente de trabalho, né? Que é causado por um chefe, mas pode ser também por um colega de trabalho, ou também, eu já ouvi e li, que também pode ser por uma pessoa de inferior posição, né? Mas geralmente está ligado ao ambiente de trabalho e tal. Então é difícil a gente falar, às vezes, assédio no baile, por Uhum, conta que não é uma relação, né, de poder, de autoridade. uhum. Como Pode a gente falar. está no contexto da dança, e principalmente do estudo da dança, né? As pessoas não só dançam, como estudam, consomem dança de várias formas. Vai ser sempre muito difícil a gente perpassar por todas as questões que envolvem as pessoas e as relações entre as pessoas, né? Se relacionar dançando é às vezes mais complexo porque nós não temos a fala
incluída durante a dança a todo momento, né? Sim, A comunicação, ela é corporal. Então, falhas nessa comunicação, dificuldades, más interpretações vão acontecer. Como acontece na linguagem verbal, você imagina na corporal, na dança. Então, assim, ensinar, ter temas também sobre isso em aulas, né? De como a gente pode se comunicar, como o conhecimento da dança, ele tem sempre que passar por esse lugar de conhecer o meu corpo e o do outro que eu estou envolvendo para dançar comigo. com certeza, com certeza. A Ariete comentou que a sociedade culpabiliza a vítima pela estrutura patriarcal que vivemos. Ainda, queremos mudar Sim, isso, né? sim, sim. Eu acho que O isso nunca vai Carlos, acabar. se a gente continuar falando sobre isso, é isso que eu tô falando, a gente não pode parar de falar Não sobre pode. isso, né? Tem que sempre estar voltando, né? Tem que estar naquele, opa, vamos voltar aqui um pouquinho, opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Não dá, Igual dá a para deixar de falar. musicalidade, quando estourou, né? Quando as coisas começaram a levar para esse lado da musicalidade, e aí todo mundo que dança, dança de salão, começou a falar-se disso, é uma coisa moderna. Falar de assédio, falar de más interpretações em passos, em dança, também é algo que precisa entrar na moda desse jeito e nunca mais sair. Porque se isso não acontece, todo o resto fica podre. Tudo pode se apodrecer com isso no meio. Ó, a Vanessa falou assim, ó, precisamos mudar o paradigma de que a vítima seja tratada como culpada e o assediador invisibilizado. É o que a gente quer, né? Realmente o que a gente quer. Aí o Carlos falou assim, ó, que ele queria saber se na psicologia o assédio tem alguma outra definição diferente do que a gente já falou. Acho que é isso que ele quis dizer. Como é que é? Assédio. Repete para mim. Ó, ele disse assim, ó, eu queria saber também o que é o assédio para a psicologia ou outra área. Tem outras definições na Não, psicologia? a gente não tem um nome diferente, né? O nome é esse mesmo. E a visão da psicologia, ela entra justamente nessa ligação de uma pessoa com outra e o quanto que a personalidade, a maneira de ser, a maneira de se colocar, dançar. Não me ouvi bem? Parece que a Michelle Tá dando travou um uma pouquinho para travadinha mim. no seu vídeo. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá travada agora. Aí voltou. Tá, tá me ouvindo? Oi? Tô te ouvindo. Agora sim. Tá. Do mesmo jeito que as relações são perpassadas pela nossa personalidade, cultura, a nossa história de vida, a maneira como a gente vai se posicionar com as outras pessoas dançando, ela não difere muito. Tanto é que eu sempre falo que dá para a gente observar no jeito de ser das pessoas a forma como ela dança, a forma como ela se expressa. A gente consegue encontrar muita sintonia, muita conexão nisso também. Então, a visão da psicologia é justamente essa. As consequências dos atos, eles vão passar pela maneira como a gente como a gente vive a dança. Clareou? A Juliana falou assim: na dança eu dou um voto de confiança silencioso no outro para criar uma conexão e permito acesso ao meu corpo e me confio no outro. E quando ele usa isso para se aproveitar, me sinto muito mal. Como não sentir? Invadindo, né? Você deu a oportunidade, você confiou naquela pessoa e ela passou a sua confiança, né? Ela não considerou. Como é que é? A Silvia, Travou. ó, a Juliana falou assim, ó, na dança eu dou um voto de confiança no outro para criar uma conexão e permito acesso ao meu corpo e me confio no outro. E quando ele usa isso para se aproveitar, me sinto muito mal. É isso que eu falei, Sim. como não se sentir mal quando o outro passa do limite da sua confiança, né? Da que você Não tem deixou, como, que você não tem ofereceu. como. É o que a gente faz na vida, né? A gente também abre as portas da nossa vida para as pessoas, confiando nelas, e muitas vezes a gente se decepciona. Infelizmente, isso realmente é muito possível, o que não me impede de continuar sendo uma pessoa aberta para permitir confiar nas pessoas. Às vezes, isso que difere muito as consequências entre as pessoas, né? Mesmo que
a gente passe por situações invasivas assim, não quer dizer que a gente vá drasticamente deixar de ser o que a gente é, de se entregar, de dar esse voto de confiança. Eu também sou assim como a Ju, eu também continuo dando o meu voto de confiança, a minha maneira de me relacionar na dança, na vida, porque é a minha maneira de ser, isso me faz feliz assim. Né? Só que os cuidados eles podem ir mudando, por isso é importante a gente sempre alertar as pessoas, como a Jéssica falou, determinadas pessoas que já têm esse perfil, que já têm essa prática, que ainda frequentam os ambientes, e a gente tem todo o direito de contar a nossa história, o que aconteceu com a gente para os outros que estão chegando e que a gente está observando que pode ter alguma coisa. É, é, a Silvia, muitas mulheres vão para as escolas e academias pois veem um ambiente mais seguro. Acho que é isso que ela quis dizer. Sim. Eu já ouvi várias pessoas chegando na dança falando que realmente é onde ela se sente confortável, ela se sente, ela consegue ser ela mesma, ela consegue reproduzir quem ela é ali dentro. E aí é isso que a gente quer. A gente quer que a dança seja esse ambiente mesmo, esse lugar, né, de confiança, de segurança. É por isso que a gente está falando sobre isso, para que a gente evite, né, que a dança seja um lugar de desconforto, de traumas. A gente não quer que a dança seja um trauma. A gente quer que a dança seja conforto, né, para as pessoas. Um ponto de apoio, né? Eu sempre digo isso. Sim. A Ariete falou assim, você que presenciar um abuso, fale, não seja conivente e omisso. É aquilo que a Jéssica falou no começo da live, né? Realmente, a gente poder compartilhar com outros as experiências para que uma hora essa pessoa se sinta até, opa, tá rolando aqui uma conversa sobre mim, sobre a minha pessoa, né? Tá ficando tenso, né? As pessoas estão falando. Se identificar com isso é importante para vencer o medo e até a culpa, reconsiderar a situação e perceber, né? Bom, não sei bem se tem a ver com culpa minha o que aconteceu, por causa das histórias de outras pessoas. A Vanessa, precisamos criar uma rede de apoio. Vanessa, no final da live, eu vou deixar aqui, a gente tem alguns coletivos femininos, né, que apoiam, que dão essa rede, fazem essa rede aí de apoio para as mulheres vítimas do assédio. É importante falar sobre isso, a Rosimeire vai falar também de lugares que você pode buscar para falar e para poder se resguardar, né? A gente vai falar assim. Pedir desculpas sempre, né? Viu que tá errado, peça desculpas, por favor. Ok, obrigada. Sim, sim. E não tente continuar importunando de uma maneira que queira calar a pessoa. Né? Isso Se já você pediu aconteceu desculpas, comigo. é porque você se arrepende. Não repita, amigo. Se você pediu Sim. desculpas, é porque você se arrependeu. Então não repita o erro, né? E se a mulher está com coragem para contar a experiência dela, que muitas vezes é humilhante para as pessoas, respeite isso, porque por mais que você não faça mais, você já fez um dia e fez com ela, e ela lembra, ela não esqueceu. Carlos, a gente vai deixar também no feed, ele está pedindo indicação de literatura, que é o que a gente até Sim, comentou antes, vamos né, deixar na nossa depois. conversa. A gente vai deixar indicações de leituras, de conhecimento técnico lá no feed da Damas do Forró. Pode ficar tranquilo, vai ter lá, busca lá depois, né, vai estar indicando lá. Eu acho que é isso, a dança é uma entrega, sim. Interessante sempre reforçar a importância de repensar os valores do meio, desnaturalizar regras que colocam as mulheres em perigo, deve ser. Tá. Gente, a gente finaliza aqui esse momento com a Mônica, Muito que foi obrigada. maravilhoso. Mônica, eu admiro muito o seu trabalho, eu gosto muito quando você fala, sua fala é muito clara, né? E realmente consegue chegar, né, na realidade, né? Não é aquela coisa que fica, opa, né? A psicologia, geralmente a gente acha que é uma coisa muito fora, né, da gente, e não é. Você consegue fazer com que ela esteja muito perto da gente, e eu acho isso maravilhoso no seu trabalho. Queria agradecer você aceitar o convite para participar desse encontro, né, e compartilhar da sua vivência e do seu conhecimento com a gente. Eu que Fica à agradeço. disposição a Obrigada. Mônica também, viu, gente? Quem Tô, quiser, tô mesmo. a Mônica pode chegar até a Mônica através do Instagram dela, Mônica Cirelli, ou também pelo Forró Por Aí, né, da qual ela trabalha.
Tem mais algum link para acessar você, Mônica? No Forró Por Aí sou eu e Armando, né, parceiro, né? A gente construiu esse projeto juntos e aí eu tô fazendo por aqui, mas podem falar comigo também no meu pessoal, aonde quiser, onde precisar, eu estou realmente às ordens. Obrigada a todo mundo que está presente, o carinho de todos, estou vendo tudo aqui, valeu demais. Mônica, um beijo, fica com a gente. Eu Beijão. vou chamar a Rosimeire agora para finalizar a live. E ah, agradeço muito, gente. É muito importante a presença de vocês aqui nesse momento, sabe? Eu falei para as meninas, se a gente conseguir atingir uma pessoa de todas que estão aqui, já estamos realizadas, né? Então, fico contente com vocês. Obrigada por participar, obrigada por todos que passaram. Eu vou chamar agora a Rosimeire, né? Vou chamar ela aqui. Rose, tô te chamando. Aqui. Apresentar a Rose. A Rose, ela é formada em Direito, aqui pela Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Oi, Rose. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá travando seu vídeo. Esse horário também, né, para o Instagram começa a complicar. Tudo bem, Rose? Tá me ouvindo bem? Tá travando. Bom, enquanto vai ajustando aí, a Rose, ela é formada em Direito. Ela é formada em Direito, ela trabalha, ela trabalha na Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica, né, e familiar, do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul. Rose, tá bem? Eu vou pedir para você sair e tentar voltar para a live. Tá bem ruizinho sua imagem, tá travando. Você tá perto da internet? Do, Tá. Vou pedir para você sair e vou te chamar de novo, tá bom? Para ver se dá uma melhorada. Então, gente, a Rose trabalha com essas questões já da mulher, né? Só que o foco dela aqui é a violência doméstica e familiar, mas ela também, a gente conversou com a Rose antes, falamos desse cenário da dança para ela, então ela já está um pouco ciente do que a gente estava falando, do que a gente quer mostrar aqui. Tá travando sua imagem, Rose. Como é que tá para vocês, gente? É a minha imagem é dela também ou só dela? Você tá pelo Wi-Fi, pelos dados? Como é que tá? Será que não é por conta disso? Tá travando. Tentando mudar de posição dentro do seu ambiente. Melhorou agora? A voz, sim, tá melhorando, não tá travando mais. Tô tendo que usar o 4G, acredita? Ah, mas tá bom Mas tá, agora, melhorou. tá bom. Rose, Vamos lá. bem-vinda, então. Você estava acompanhando aí, né? Tem alguns questionamentos, algumas dúvidas. Rose vai trazer a questão de como as vítimas podem se assegurar, como as vítimas podem, qual a forma que ela vai, o que ela pode fazer depois que ela sofre o ato do assédio, né? Na questão legal, o que é o assédio, o que é importunação. Bem-vinda, Rose. Obrigada, gente. Só quero mandar um beijo para Vanessa, para Sandra, a Ana Elisa, que estão aqui com a gente, meu esposo também. Agradecer, Michele, o convite e as trocas nos últimos dias com você, com a Jéssica, Joelma, a Mônica, foi realmente muito interessante, me fez refletir bastante. Para contextualizar um pouco, gente, a minha especialidade é o direito, mais o direito penal, né? Então, ao longo da história, e o que a gente tanto fala aqui, que o machismo é estrutural, é cultural, a gente pode perceber nas legislações também que isso está muito enraizado
legislação, né, na nossa técnica jurídica também. Então, só de curiosidade, até 2005 tinha uma previsão no Código Penal de que se o homem ele cometesse um crime sexual, um estupro, vamos colocar, contra uma mulher, sem cometer violência ou grave ameaça, né? Vamos supor, embebedou ela e teve relação sexual com ela, e se casasse com ela, né, ele estuprou e casou com ela, ele não sofreria punição nenhuma. Né? Além disso, a nossa legislação previa alguns termos como mulher honesta, então tinha alguns tipos de crime que só era considerado crime. Oi, Letícia, também tá aí. Só era considerado crime se fosse praticado contra a mulher honesta. E o que é a mulher honesta? É a mulher que não tinha uma vida sexual ativa. Né? Uma mulher recatada. Então, a sexualidade feminina sempre foi muito vigiada pela sociedade, também na nossa legislação. Então, para contextualizar isso. E quero começar dizendo também que, assim, o quadro não é tão bom ainda, né? A gente está vivendo um momento de grande transformação, certo? Mas o quadro ainda não é tão bom. Ouvindo vocês falar, eu não sei se a Michelle falou e eu perdi, mas eu não sou da dança. Sim, Embora falei. eu já tenha tido vontade de entrar nesse espaço, mas eu sempre fico tentando levar meu esposo, justamente porque eu tenho medo do assédio nesse espaço, né? Então, assim, e assédio a gente sofre em todo lugar, né? Na rua, é no ônibus, é no trabalho. Mas o assédio que a gente tem noção do que não está previsto na legislação da forma como a gente percebe que ele acontece, que ele se configura. Juridicamente falando, a palavra assédio, ela tem duas previsões. Uma é crime, que é o assédio sexual. Tá no artigo 216A do Código Penal, tá? E diz assim, ó, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, nesse espaço da dança, se a gente analisa a relação professor com aluna, há uma relação de hierarquia. Se é o dono do espaço com uma funcionária, a gente percebe essa relação de hierarquia. E a lei traz a palavra constranger, né? Então, aquelas cantadas sem graças, as piadinhas sem graças, muitas vezes o juiz ele vai entender que não houve um constrangimento, né? Porque foi uma mera piadinha. Infelizmente, gente, o cenário é esse. Eu não posso vir aqui, eu sei que a gente está num momento muito importante, mas eu não posso vir aqui e dizer que no mundo jurídico é tudo maravilhoso, porque não é, né? Mas a gente está vivendo um momento muito importante. Aí nos últimos anos, grandes transformações, graças à reivindicação das mulheres. É importante que se diga isso. E a gente precisa continuar nessa luta, ok? Reivindicando, reclamando, denunciando. A outra configuração do assédio é o assédio moral. Ele ainda não é considerado crime, tá? Mas a Justiça do Trabalho vem reconhecendo assédio moral e aplicando multa para as empresas, né, para os empresários que deixa que esse tipo de conduta aconteça no seu ambiente, ok? Tudo bem? Uhum. Tem uma travadinha Até agora no aqui? final. A outra configuração, outro crime que tem agora, que é... Tá travando, Rô. Cortou? Cortou. Agora voltou. Tá travado, sem voz, Rô. Tá, aonde que... Tá parado sua imagem, não tô te ouvindo. Pra mim tá travada a imagem dela ainda. Agora voltou. Fala aí, Rô. Tá sem voz. Ai, gente, tava indo tão bem a conversa. Rô,
Você tá me ouvindo? Você me ouve, Rô? Tá. Acontece. Internet, internet, internet. Agora que tava indo bem nessa conversa, vou tentar chamá-la de novo. Peraí. Gente, só para comentar, que loucura era isso de que a pessoa cometia o estupro e se casasse com ela, cancelava, tipo, cancela, gente, vou casar, não estrupei essa pessoa aí, não, tá, vamos ficar tudo bem aí. Senhor da glória, que é isso, cara, cada absurdo louco. Rô, tá tudo bem, tá me ouvindo? Voltei. Gente, que parte que nós paramos? Eu falei um monte. Não, você falou que é isso, é continuar essa luta, né, denunciar e tal. Ok. Aí eu ia falar sobre o outro crime que começou agora, que veio Pede para um grau, legislação. tá falando? Tá travando de novo? Não. Tá. Veio para a legislação penal agora, que é a importunação sexual, que foi em 2018, ok? O Carlos lembrou aqui que os crimes sexuais, o objeto jurídico era a honra, na verdade eram os costumes, né? Era uma moralidade social que era afetada quando uma mulher era estuprada. Não era a mulher que era agredida, era moralidade social, né? Eram considerados crimes contra os costumes. Agora é crime contra a dignidade sexual. A importunação sexual veio para o Código Penal em 2018, né? É outra situação que eu vejo, conversando com vocês, que eu vejo que configura no espaço da dança. A importunação sexual, ela está prevista no artigo 215-A do Código Penal, diz praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, o exemplo que a Jéssica trouxe lá no começo que ela sofreu, a gente poderia enquadrar aqui. Se não era o professor, enfim, era um colega, um aluno também, é importunação sexual, um beijo lascivo, né? É uma importunação sexual. E aí, o que acontece? Configurou a importunação sexual, o assédio sexual, gente. A gente tem visto os movimentos de exposição nas redes sociais. Eu acho isso, eu vejo uma vantagem nisso, porque nós mulheres, fomos condicionadas a não falar sobre isso, porque somos julgadas, né? Então eu vejo esse movimento como algo muito positivo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Quando você expõe a pessoa, o assediador, o agressor, você corre o risco de ser denunciado ou de ser acusada ou de um crime de... Então, qual é o correto? É denunciar e registrar um boletim de ocorrência. Para registrar... Ai, Jô, ô, Rô, tá travando. Ai, meu Deus. É importante isso, não vamos deixar passar. Rô, dá uma andada aí na sua casa, Rô. Oh, meu Deus do céu, travou de novo. Meu Deus. Ai, Senhor. Ai, meu Deus. Internet, ajuda, santo internet. Ó, Ariete, só pegando o seu gancho aqui, eu vou deixar também é, aberto no Insta do Damas uma caixa para vocês também. Se vocês quiserem mandar no direct do. Ela não voltou ainda. Se vocês quiserem mandar no direct do Damas essas indicações aí, ó, de literatura, de filme, o que vocês quiserem mandar para poder fortalecer isso, as pessoas terem acesso, mandem no direct do Damas. Ariete, manda para mim no direct do Damas para eu não esquecer e depois eu divulgo lá, abro lá uma caixinha e divulgo, tá bom? Rô, só para te falar, a gente tem 15 minutos, tá?
Tá. Então vamos lá, vamos correr se não travar de novo, né? Gente, se na sua cidade, você está passando por uma situação dessa, na sua cidade tem uma delegacia especializada de atendimento à mulher, vá na delegacia, na DEAN, né? Se não tiver, uma delegacia comum, ok? E aí, o que pode acontecer? E assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, a gente trazer isso, porque, infelizmente, como eu disse, o mundo jurídico não é perfeito para nós, né? Não é nada acolhedor para nós. Se acontecer algum problema, você chegou na delegacia, teve algum problema para denunciar, para registrar a ocorrência, vá até o Ministério Público, ok? Se na sua cidade tem o fórum, tem o Ministério Público. Se não tem, na cidade vizinha maior, tem o Ministério Público, tem um promotor de justiça ou uma promotora. Além disso, todo órgão público tem uma corregedoria. Você pode fazer uma reclamação também sobre aquele atendimento que foi mal, né? Um atendimento ruim. Você precisa de orientação jurídica? Procure saber se na Defensoria Pública do seu estado, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos um setor especializado dentro da Defensoria Pública, especializado no atendimento à mulher, especializado na defesa dos direitos da mulher, certo? Ministério Público também costuma ter um setor especializado na defesa dos direitos da mulher. Algumas cidades podem ter projetos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que são projetos voltados para a defesa dos direitos das mulheres também. Procure se informar. Também pode ser que, se na sua cidade tiver faculdade ou universidade de direito, tem núcleos de prática jurídica e você pode receber orientação gratuita lá também. Além de advogado. Se você tem algum advogado ou alguma advogada de sua confiança, tem condições de pagar, procure um advogado. Mas tem outro recurso importantíssimo. Anotem. Porque ele, além de ser um canal de denúncia, também é um canal de orientação, tá? É o Ligue 180, é do governo federal. Você pode receber a orientação que você precisa. Você passou por uma situação e você não está sabendo muito bem como agir naquela situação. Liga no número 180, a ligação é gratuita, tanto do celular quanto de telefone fixo. Liga lá e tira suas dúvidas. E você vai receber orientações, inclusive, como denunciar. Ok? Rô, eu queria que você ressaltasse. A gente estava falando um pouquinho sobre as provas, né? Se você conseguir alguma prova, ela gravou a conversa, né? Tem uma amiga que já está de... Eu ia pedir para ela falar de novo sobre a questão de quando você faz a denúncia ou você expõe o que aconteceu na internet, sabe, nas redes sociais, que é o que muitas vezes acontece, como aconteceu com o esposa de... Aqui na minha cidade aconteceu isso muito forte, o esposa de CG, e também no Chega da Sede da Dança, que é Instagram voltado para isso, aconteceu das pessoas exporem, né, fazerem relatos sobre o assédio que sofreu, e a gente está falando sobre esse cuidado, da forma com que você expõe o assédio, né? Por exemplo, se você não tiver provas concretas, e se você não tiver denunciado ainda, que você não identifique o assediador nessa exposição na internet, para você não correr o risco disso se voltar contra você. Mas também a gente vai falar para não deixar de denunciar e de deixar de expor, mas tem que fazer de forma segura para você que foi assediado, você que é a vítima, né? Porque quanto mais pessoas falarem, uma hora vai chegar um momento que vai ser identificado de alguma forma, né? Mas que não seja você a pessoa alvo, e acaba que você sofrendo duas vezes, né? Você sofre o assédio e ainda sofre depois essa pessoa processando você por, como ela falou, calúnia, né? Então, assim, é isso que eu queria que você tivesse repetido, Rose, sobre essa questão quando a pessoa expõe na rede social, fala do assediador, os cuidados que tem que ter. Exatamente. O cuidado é em não identificar. Se você não denunciou formalmente numa delegacia, se você não registrou um boletim de ocorrência, não identifique o
agressor, porque você pode sofrer uma acusação, né? Aliás, agora, se você estiver disposta, enfim, a correr esse risco, são consequências que podem vir, ok? Mas é muita importância da gente denunciar, e mesmo que às vezes seja difícil o processo, mas é só com a denúncia que a gente gera estatística e dá visibilidade para isso, né? A gente gera estatística, a gente dá visibilidade para o poder público e o poder público criar políticas públicas, né? Para combater esse tipo de coisa. Porque, como eu disse, uma série de situações que a gente identifica como assédio e que a nossa lei não permite movimentar essa máquina pública, né? Rô, você me ouve? Rô, tá me ouvindo? Oi. Você me ouve, Rô? Como é que tá? É, eu, eu gostaria que você falasse daquele tipo da política que a gente pode, da questão da formalização dentro das escolas, daquela questão de, sei lá, de expor em bares, em lugares onde tem bares, né? Que é o que a gente comentou. Sim, quando você trouxe aquela pesquisa, eu já fiquei assim vendo várias possibilidades. Eu acho importante a gente nesses espaços divulgar a informação de que certas condutas são erradas e há outras que são crime, porque você está informando não só a mulher, para que ela saiba que ela tem o direito à liberdade do corpo dela naquele espaço, como você informa o homem e coíbe. Quando você informa e deixa bem escancarado ali, você coíbe esse tipo de prática. Então, eu acho que é super importante que as escolas de dança adotem essa política de colocar cartazes nos locais informando o que é o assédio, o que é a importunação sexual e o que são atos que, embora não sejam crimes, são moralmente repreensíveis, né? Que eles não devem cometer, que não devem fazer. Independente disso, gente, sempre cabe uma ação civil. Se você sofreu um assédio e não está configurado no direito penal, entre com uma ação de reparação de danos morais. Né? É uma forma também da gente movimentar a máquina e provocar. Oi, Rô, me ouve? Não tô te ouvindo Sim, agora. Ai, meu Deus. Fala aí, Rô, deixa eu ver. tá ouvindo agora? Agora tô. Ah, ó, a Lígia até falou assim: será que não tem muito equipamento ligado na internet aí na sua casa, não? Não tem, gente. Pode. Meu esposo já veio aqui me socorrer. Não sei o que tá acontecendo. Mas foi ótimo. Acho que deu para expor, né, um pouco. A gente também tá fechando aí, falta 5 minutinhos. Muito bom, pô, falar sobre isso, né? Travou de novo a imagem dela. Enfim, gente, o que a gente queria trazer aqui nessa live era a participação dessas 4 mulheres, né? A gente queria que tivesse voz, fala, né? Outras visões e não só de uma pessoa só nessa live. Então, trazer 4 mulheres, cada uma na sua área de conhecimento, né? A Jéssica falando da visão dela como mulher, né? Como própria vítima da que ela foi, a visão da psicologia trazida aqui pela Joelma e pela Mônica, né, das consequências desse assédio para as mulheres, né, que são do mais leve ao mais grave, né, e a gente percebe isso. Uma das respostas que a gente vê quando a pessoa é assediada e ela se desconforta com aquilo, é ela realmente sair da dança. Ela quer sair daquele ambiente, para ela não serve aquele ambiente, porque ela sofreu importunação, ela sofreu desconforto, intimidada, se sentiu constrangida. E é isso que a gente não quer que aconteça na dança. A gente quer que a dança seja realmente esse lugar de encontro, de lazer, de alegria, sabe, de prazer mesmo. E a gente falar sobre isso, como eu disse lá no comecinho da primeira live,
falar sobre isso agora vai fazer com que a gente não precise lembrar disso depois, sabe? Tem que falar de novo. Então, se cada um ouvir, puder replicar sobre o que a gente fala aqui, já vai ser de grande importância, porque na hora que acabar a pandemia, na hora que a gente puder voltar a frequentar movimentos, né, mais bailes, eu não sei como é que vai ser depois também, né? Mas enfim, e não só na dança, em qualquer outro ambiente de trabalho, que tudo isso que a gente falou também se aplica a ambientes de trabalho, né? Que isso isso diminua o que vem a parar de acontecer, mas também que quando aconteça, as pessoas saibam identificar, saibam reagir, como reagir a essas situações de assédio, né? Então, a gente ter essa visão aí da psicologia, ter essa visão legal que a Rô trouxe pra gente, de como a gente pode recorrer, com quem a gente pode pedir ajuda, é importante a gente levar isso, né, Rô? É Não isso te ouço. mesmo. Agora E fica aí o meu convite. tá ruim. Fica meu convite para as mulheres do forró. Vamos revolucionar esse mundo, vamos Desculpa, fazer. Rô, tá travando e eu não consegui te ouvir. Mas enfim, mas nossa, muito agradecida pela sua participação, por você ter se disposto até a conhecer mais esse cenário da dança, né, do qual você também não era ativa participante. E é muito legal, porque agora também você tem esse outro conhecimento e a gente tem o seu. Essa troca é importante, eu sempre digo, trocar é muito importante. Gente, eu queria agradecer de coração todos que ficaram até aqui agora com a gente. Queria agradecer as meninas que participaram. Falar sobre isso é importante. Saber o que acontece, saber como se defender, ou mesmo que isso não aconteça, para a gente não precisar se defender, é importante falar. E só voltando lá o que a gente disse no comecinho da live, né? Aquilo, a gente tem empatia pelo outro, é a gente não querer fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Sentiu que. E não ter também essa questão agora que as pessoas vêm falando, então não posso nem mais dançar, não posso nem mais abraçar porque vai ser assédio, vai ser importunação. Não é isso. E a gente falou muito claramente isso no começo da live, que a partir do momento que incomoda, a partir do momento que desconforta, que invade a intimidade de uma pessoa sem ela dar consenso para você, é isso que a gente não quer que aconteça, que chegue nesse ponto, porque aí sim a gente pode caracterizar como importunação, às vezes até como assédio, dependendo do lugar, dependendo de quem está fazendo. Então, assim, incomodou? Para, né? Desconfortou alguém, percebeu que aquela pessoa teve uma reação negativa com a sua atitude? Pare com a atitude, não insista. O assédio já está lá na definição dele, é insistente, é importunar insistentemente alguém, né? Para obter alguma vantagem sobre essa pessoa. E a Vanessa está falando lá que o TJMS está lançando uma cartilha sobre os crimes sexuais. Maravilhoso. Vanessa, por favor, mande no direct para mim. Então, aqui também, fica o convite e para quem quiser compartilhar informações sobre isso, que vai ser legal para a gente compartilhar lá no Insta do Damas, compartilhe comigo, manda no direct, manda quem quiser mandar indicações de livro, de filme, manda também. Eu vou publicar, vou deixar uma caixinha lá nos destaques do Damas, né, material sobre assédio. Vou publicar no Stories, depois eu deixo salvo lá nessa caixinha dos destaques do Damas. Então, e é isso, a gente compartilhar mais essas informações e não deixar morrer mesmo esse assunto. E a gente ouviu, falando um pouquinho demais agora, mas assim, quando a gente preparou essa live e a gente falou sobre essa live, teve pessoas que falaram, mas já vamos falar sobre isso de novo? Mas, gente, sim, acontece, né? A gente precisa falar para a gente voltar para um momento saudável, né? Para que a gente volte, depois de tudo isso, de forma saudável para os eventos de forró, para os eventos de dança e tal. Gente, obrigada por participar. Obrigada a Mônica, a Jéssica, a Joelma por estar aqui com a gente. Obrigada a todos vocês que participaram falando, perguntando. E fica aqui meu abraço e a gratidão por isso, por esse momento. Bom domingo, boa semana para todo mundo. Parabéns para todas as meninas aí que participaram. Obrigada. E a live vai ficar salva, tá, gente? No IG do IGTV.